tudo bem com você? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o desfraude, sobre o momento de tirar a fralda do pequeno. E é importante, nós observarmos que essa é a primeira cobrança social. A criança, ela conseguir segurar e soltar as fezes e a urina. E quando normalmente isso acontece? Geralmente é por volta dos 2 anos que a criança começa a segurar, a soltar, a ter esse controle sobre as fezes e a urina. E algumas crianças um pouquinho antes, algumas crianças um pouquinho depois, mas geralmente é nessa fase, nessa faixa etária. E o que acontece? Esse momento, normalmente, é um momento de muita ansiedade para os pais, E é comum nós vermos algumas atitudes nada assertivas, como, por exemplo, brigar com a criança que ela tem que fazer, porque tem que fazer, ou então deixar a criança sentada, você vai ficar sentado aí até você fazer cocô, xixi, ou então expor, essa criança ao ridículo, falar, já fez, não sei o quê. Então, gente, isso não é bacana, isso não é legal. A criança, ela tá aprendendo a controlar o xixi, o cocô naquele momento. Então, essa ansiedade gera também ansiedade nela. A cobrança excessiva que você tem que fazer assim, você tem que ficar sentado aí, às vezes humilhação, dependendo da forma que você falar. Esse tipo de atitude podem trazer consequências psicológicas para a criança, consequências de inibição total. É muito sério. Essa fase da criança, da tirada da fralda, é uma fase que precisa muito da compreensão, da tranquilidade, da afetividade dos pais, A criança, ela está produzindo, Ela produziu o cocô, ela produziu o xixi, é a produção dela. E então é importante que nesses momentos você evite falar coisas como nossa, que cheiro horrível, eca, vou ter que limpar, coisas desse tipo não ajudam, porque a criança, isso vai inibir a criança, que fala, não, tô fazendo alguma coisa errada. Nossa, olha como a minha mãe está se sentindo quando eu faço, olha como meu pai está se sentindo quando eu faço, e eu não tenho que ficar fazendo isso não. Entendem como a criança recebe? Então, a gente precisa ter cuidado no que a gente fala. A gente precisa colocar palavras positivas, de incentivo, e não cobranças, briga, você tem que fazer, você vai ficar sentado aí até fazer. Isso não ajuda. Então, quando a criança chegar naquela fasezinha dos 2 anos, e você observar que ela já está tirando a fraldinha, que ela já está com a vontade de realmente tirar a fralda, você tá vendo que ela tá conseguindo segurar o xixi um pouquinho e tal, o que você vai fazer? Você vai oferecer o piniquinho, ou o troninho, ou como você chamar, Você vai oferecer para ela, vai mostrar que aquilo existe, para que é aquilo, vai tornar esse momento agradável. Não um momento, vai ficar sentado aí até fazer. Não! Você vai tornar aquele momento agradável. Se você puder, incentive, compre livrinhos. Tem muitos livrinhos bacanas sobre o desfraude. Tem um livrinho que é uma tampinha de privado, é uma gracinha. Então, tem muitas coisas legais que você pode incentivar esse momento. Isso é um momento importante para a criança. É importante que essa fase seja uma fase tranquila, e aí o desfraude vai acontecer tranquilamente. Vão ter momentos que vai sair, vão ter momentos, vai ter momento que ela vai fazer o xixizinho e não vai dar tempo, vai ter esse momento sim, mas é importante que você tenha tranquilidade, que você entenda que isso é uma fase, você entenda que você está ali para orientar o seu filho, ajudar o seu filho a passar por esse momento, a aprender qual a melhor forma, a incentivá-lo. Então, incentive, faça reforços positivos. Quando ele conseguir, você fala, parabéns, filho, fez cocôzinho aqui, que lindo, que legal. Incentive o seu filho, não cobre, tudo bem? Observe, procure livrinhos, vídeos, tem muitos vídeos legais, inclusive no YouTube, com musiquinhas sobre isso.
Não fique ansioso, entenda que tudo tem o seu tempo. E é uma fase, daqui a pouco ele vai estar fazendo tudo certinho e vai ficar uma tranquilidade em casa. Evite aqueles comentários de, ai, que fedor, coisa horrível, não aguento. Ai, não aguento mais comprar fralda. Evite esses comentários porque isso não ajuda, tá? Lembre-se que isso pode causar inibição total. Isso traz consequências psicológicas lá no futuro, tá? Lembre-se disso, reforce positivamente e com certeza essa fase vai ser uma fase maravilhosa que vocês vão passar juntos. Então, até a próxima aula!